Agora a gente pode ir para o nosso último problema, que é aquele envolvendo subgrupos de grupos abelianos. E aqui, assim, a gente não vai nem provar, nem desprovar nada. Assim, a gente não vai, assim, a gente só vai formular uma conjectura, ok? Ou tentar, pelo menos. E para isso, a gente só vai precisar dessas duas funções de coisas novas, que é a all small groups e a normal subgroups. Bom, as duas, elas assim, são bastante sugestivas também do que elas fazem. A primeira, ela vai ter como argumento um natural, e o que ela vai te devolver é uma lista com todos os grupos que tem a ordem igual a esse natural. Então, quando eu coloco, por exemplo, all small groups 8, ela vai me devolver uma lista com todos os grupos de ordem 8. Esse todos é a menos de isomorfismo, no caso. E mais, isso é algo que acontece com outras funções do GAP também, a gente consegue ir colocando mais coisas nessa função para assim, já agilizar alguns algoritmos. Então, por exemplo, além de colocar a ordem dos grupos, eu posso colocar alguma função condicional que vai já filtrar essa lista. Então, por exemplo, se eu escrever além do 8 aqui dentro desse comando, se eu escrever isso aqui, Isabelia. Isabelia é uma função que verifica se o grupo é abeliano. E aí o que esse comando vai fazer vai ser devolver uma lista dos grupos de ordem 8 que são abelianos, que vão justamente o que a gente quer. Então, por exemplo, eu vou dar Enter aqui para a gente ver. Na primeira vez, o GAP devolveu a lista com os 5 grupos de ordem 8 e depois ele devolveu uma lista somente com os abelianos. Já a função normal subgroups também é bem sugestiva, ela vai calcular os subgrupos normais de um grupo. É, bom, mas como a gente vai tratar só de grupos abelianos, calcular subgrupos normais é a mesma coisa que calcular subgrupos, porque todo subgrupo é normal em grupos abelianos. Então, essa função normal subgroups, para grupos abelianos, ela vai calcular todos os subgrupos, que é justamente o que a gente quer. Mas, então, vamos ver um exemplo, né, num grupo que não é abeliano, no caso. Então, se a gente aplicar essa função, né, nesse grupo aqui, que é o A4, o GAP vai devolver para a gente os subgrupos normais desse grupo, que no caso são três. Que é esse grupo aqui, que ele seria o grupo gerado pela identidade, o grupo que é gerado por esses dois elementos aqui, e o grupo todo. Então, é basicamente isso que a gente vai precisar. Bom, agora a gente vai poder resolver o problema, a gente só vai precisar disso, basicamente. E antes eu vou dar uma ideia, assim, fazer um caso particular do que a gente vai precisar. Então, olha só, primeiro eu vou pegar todos os grupos abelianos de uma certa ordem, né? A gente vai testar para vários casos. Então, por exemplo, se eu peço, né? Vou chamar essa lista aqui de lista, que vão ser todos os grupos abelianos de ordem 8. Primeiro eu vou pedir para o GAP calcular isso, ele vai devolver essa lista para a gente. Agora, a gente vai utilizar aquele comando, que é o comando list. A gente vai aplicar na lista desses grupos um comando para calcular a quantidade de, de subgrupos cada um desses tem. Então, assim, se eu escrever só dessa forma, quer dizer, normal subgroups, ele vai devolver a lista de subgrupos normais, mas eu quero a quantidade. Então, se eu, bom, esse comando, normal subgroups, ele devolve uma lista com os subgrupos, que no nosso caso, né, como são grupos abelianos, vai ser uma lista de todos os subgrupos. Se eu colocar o size aqui na frente, ele vai calcular para mim o tamanho dessa lista. Só que repara que se eu escrevo dessa forma aqui, né, eu estou meio que compondo os comandos, não fica tão claro, assim, não vai ficar tão claro para o gap o que eu estou fazendo. Então, se você quiser, em geral, se você quiser utilizar o list, só que colocar aqui alguma coisa mais complexa, não só um comando simples, digamos assim, você precisa utilizar aquela forma de escrever funções que a gente viu nas outras aulas, que seria dessa forma aqui, e aí ficaria assim, né? A gente está pegando
um elemento dessa lista, né, que no caso vai ser um grupo, e calculando a lista dos subgrupos, e depois calculando o tamanho dessa lista. Então, esse list aqui vai te devolver, vou chamar de Q para ficar mais simples, vai te devolver uma lista, né, que olha só, vai ser a quantidade de subgrupos que cada um dos grupos da lista tem. E aí você tem uma função, que eu vou chamar de min, que vai ser o mínimo dessa lista. Você tem uma função que chama minimum list, aqui, que calcula o menor elemento da lista. Basicamente isso. Ele olha todos os elementos, pega o menor e te devolve. E a gente vai aplicar essa função na lista Q, né? Então, olha só, ele devolveu para a gente o menor elemento. Só que agora, pensa comigo, essa função list, os elementos que estão na mesma posição da lista, eles correspondem, né? O segundo número que está aqui é a quantidade de subgrupos do segundo grupo dessa lista. Então, se eu pegar a posição que o 4 aparece nessa lista aqui das quantidades de subgrupos, eu pegar a posição que o 4 aparece, né, e olhar na lista dos grupos o elemento correspondente. O grupo correspondente, isso vai me dar o grupo que tem a menor quantidade de subgrupos. Então, essa vai ser a ideia. Então, eu vou chamar de P, vai ser a posição, que a gente vai utilizar essa função aqui, position, na lista Q, né, que é a lista das quantidades, é, do valor 4. Então, no caso aqui é o primeiro elemento, né? Então, se a gente pedir na nossa lista, né, de todos os grupos de ordem 8, pedir para devolver para a gente o primeiro elemento, ele vai devolver o grupo que tem a menor quantidade de subgrupos entre esses aqui. Então, vai ser basicamente isso que a gente vai fazer, só que agora a gente vai fazer isso para vários n's, para uma quantidade, assim, para várias quantidades. Então, olha só, eu vou rodar um for, que vai ser numa lista, vamos rodar de 1 até 50 a princípio, e o que o gap vai fazer com esse n aqui? Vai ser basicamente isso. Então, olha só, eu vou chamar de grupos, vai ser a lista de todos os grupos, na verdade, all small groups de ordem n, que são abelianos. A gente vai escrever dessa forma aqui, né? E com isso a gente consegue a lista que a gente quer. Tá, o que a gente vai fazer agora? É, depois que a gente calculou os grupos, aqui, primeiro a gente calculou todos os grupos, né? Abelianos. E depois a gente calculou uma lista que tinha a quantidade, que eu chamei de Q, e eu vou chamar de quantidade. Ou então de QS, de quantidade de subgrupos. Que eu vou repetir esse comando aqui que a gente utilizou ali em cima, só que agora para a nossa lista que eu chamei de grupos, e eu vou aplicar essa mesma função aqui, tanto que eu vou só copiar e colar, que vai ser a função que vai calcular a quantidade de subgrupos, né? Tá, então agora a gente já fez os dois passos aqui do problema, né? Então agora a gente vai pegar o mínimo dessa lista, vou chamar de min de novo, que é o minimum list da lista que é essa. Tá, e daí eu vou chamar de novo de P, que vai ser a posição do mínimo. Aqui, né, bom, eu escrevi 4, mas eu poderia ter escrito min, que foi o que eu defini como sendo o menor elemento. Então, vai ser a posição do menor elemento na lista que é S, do menor elemento. Então, vou utilizar o comando position, né, a lista e o elemento que eu quero encontrar a posição nessa lista. Tá, e agora a gente vai voltar para a lista original dos grupos e a gente vai pegar o elemento correspondente, né? Então a gente vai escrever o nome da lista e colocar, eu vou dar um nome para esse grupo, só para ficar mais claro o que a gente está fazendo. Então eu vou olhar na lista grupos o elemento que tem a posição P, né? Que foi o que eu chamei da posição que tem correspondente do menor elemento. E com isso, o G está sendo justamente o grupo que a gente está interessado. Lembra que quando eu escrevo o nome da lista e eu coloco entre colchetes um valor, ele dá o elemento que ocupa essa posição nessa lista. E aí, por fim, eu vou pedir para ele printar com esse comando aqui, esse comando structure description,
para a gente dar uma cara para esse grupo. Então, vai ser o structure description do grupo G. E aqui eu vou colocar aquele comando para quebrar a linha. E com isso a gente finaliza, a gente pode colocar o odd para fechar o nosso loop. E a gente pode pedir para ele calcular. Então, olha só, ele fez várias contas aqui. Então, talvez você já tenha percebido qual que é o padrão. Então, provavelmente, quer dizer, não sei se provavelmente, mas dá a entender, né, analisando esses casos, que os grupos, entre os grupos abelianos, o que tem a menor quantidade de subgrupo, são justamente os grupos cíclicos. Então, a gente poderia fazer mais contas aqui, né? A gente poderia deixar o H fazendo, bom, muitas contas aí, mas essa seria a ideia.